Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. Hoje vamos falar sobre educação e para tratar desse assunto que é muito importante, trouxemos aqui o nosso convidado, Wesley Borges. Ele que é formado em letras, literatura, pedagogia, pós-graduado em educação inclusiva, educação no campo e psicopedagogia, acadêmico de direito, inglês e marketing. Não sei onde ele tira tempo, mas seja muito bem-vindo, Wesley. Olá, boa noite a todos. Então, como você bem disse, sou Wesley Borges, eu tenho 28 anos, sou formado aí em letras, pós-graduado, já atuo há 8 anos aí na área da educação e, além de tudo isso, também sou escritor. Que legal. E falando em escritor, ele trouxe os livros aí, que logo a gente vai mostrar aqui. Mas Wesley, vamos lá. Primeiras formação, literatura e pedagogia, o porquê da escolha? Então, logo no ensino fundamental, eu achei a necessidade de fazer uma faculdade. Eu queria fazer educação física ou sociologia, que eram as disciplinas que eu mais gostava. E aí eu falei, não. Daí, na verdade, eu conversei com uma professora de sociologia, ela falou que não valia tanto a pena, e aí eu escolhi letras, e aí eu comecei. No outro ano que eu terminei o ensino médio, já fiz o Enem, e já comecei a fazer ali a pedagogia, letras. E aí me formei em letras, aí já terminei a faculdade de letras e literatura, e na sequência já fiz a minha inscrição na faculdade de Direito. Eu faço Direito na faculdade Fanesp, lá no município de Araucária. Já estou no 4º ano, então, teoricamente, já estou na reta final do curso de Direito também. Eu escolhi... Já dá para fazer a OAB, não? Já, esse ano já posso fazer o provão da OAB. Sim. Esse é um desafio do Direito, né? É o maior desafio. Caraca. Mais que as provas da faculdade. Eu ainda acho a leitura. Sério? Eu vejo alguns amigos meus lá com os livros desse tamanho assim para ler, falo, cara... É bastante Eu leitura. gosto de ler, mas não tanto. Né? Eu leio alguns livros, mas desse tamanho assim os livros. Falei, cara, é muita leitura. O da OAB, o Vademecum, é o livro do direito que nós chamamos, que ele é deste tamanho realmente, e lá tem todas as leis que nós precisamos ali para nos direcionar ali para resolver alguns conflitos. Sei que não é nós estamos pulando etapas, mas no direito... tem alguma forma de conseguir passar na OAB, de entender o que cai, o que não cai, ou é mesmo estudar tudo sobre? Então, existem algumas técnicas. Na faculdade que eu estudo ali, a professora faz simulado, a coordenadora Letícia, ela faz simulados da OAB, já trabalhando em cima dessa questão aí, desta parte para preparar nós estudantes para fazer o teste da OAB. Então ali trabalha 10 questões da Constituição, 10 questões do direito trabalhista, previdenciário, criminal, penal. Então todas essas áreas ela vai trabalhando ali conosco para que a gente se desenvolva e acerte o mínimo de questões lá para conseguir ter a cartinha da OAB, o registro da OAB. Legal. Você falou que já faz 8 anos que você... 8 anos que eu trabalho no estado do Paraná. No estado do Paraná. Qual que é a tua área de atuação na educação? Na educação, eu sou professor de língua portuguesa. Então... Portuguesa? Exatamente. Cara, que dificuldade que eu tinha. Eu só tinha que ter conhecido antes. E quando... Meu Deus, as minhas notas de português era para passar de anos, sabe? Sim. Dificuldade em redação, elaboração de texto... Difícil. Então, foi a minha paixão ali, eu encontrei através da escrita da língua portuguesa toda essa questão ali, o amor realmente ali pela profissão, porque eu acredito que nós, enquanto educadores, enquanto professores, profissionais da educação, nós devemos ter um carinho e um amor pelo que fazemos, porque se nós não tivermos isto, nós não conseguimos concretizar nada, não conseguimos ser bons profissionais e formar uma sociedade mais justa, uma sociedade correta aí futuramente. Porque sem o professor não existiria nenhuma outra profissão. O professor ele forma todas as outras profissões. E esses 8 anos que eu trabalho no estado do Paraná têm sido os melhores 8 anos para mim enquanto profissional.
porque eu tive a experiência de aprender ainda mais do que eu aprendi na faculdade. Então, eu aprendi ali novas metodologias, que quando eu entrei na educação era livro físico, e quando foi se evoluindo já veio a tecnologia e começou a ter sistemas online. Hoje em dia é totalmente online o sistema, né? Nós temos plataformas, a Redação, como você bem disse ali que tinha dificuldade, nós temos, né, uma plataforma chamada Redação Paraná, onde os alunos entram na plataforma e fazem ali a redação deles. Antigamente era no papel, então hoje tudo foi se modernizando. Mas eu sempre gostei dessa questão da tecnologia, né? E sempre levei para a sala de aula a tecnologia. Então eu acredito que os alunos, né, eles gostam bastante das minhas aulas, porque eles acham elas bem atrativas, diferenciadas e, além de tudo isso, o carinho que eu tenho por lecionar. Legal. Bom, no meu caso não, acho que a minha professora, não vou falar o nome dela, não gostava muito, então tinha alguns detalhes ali que, enfim, né, passou, mas era uma dificuldade que eu tinha. O português era no colegial, que a gente chamava, no ensino médio, era o mínimo 7, né? Sim. Então era sempre 7.5, 7.7, 7, enfim. Na tampa. Não ultrapassava, e era aquela questão, né? Você sempre precisava de uma nota ao final do ano para passar. Para passar, né? A somatória máxima. Somatória dos trimestres. E eu tinha que fazer praticamente o semestre todo. Porque não... todos os 4 semestres. Sim. Porque não dava nota, né? Em compensação, química, física, matemática... o terceiro sobrava nota. No terceiro, era o terceiro bimestre, né? Era bimestre, verdade. Terceiro bimestre já sobrava nota. Porque eu tinha mais afinidade sobre, né? Tipo, era matemática. Eu fui convidado pela Olimpíada Brasileira de Matemática que teve a gente teve uma... Eu participei, foi acho que até a terceira ou quarta fase, não me lembro. Ó. E aí a gente foi convidado pela TV Cultura para participar do colégio. As melhores notas ganharam para participar dos 3 turnos, né? Eu estudava à noite, só que eu estava migrando da tarde para noite. Sim. E os 2 primeiros bimestres eram 9, 9 e 10. Nossa. Aí a gente foi convidado, eu participei, eu fui, né? A gente veio na TV Cultura, tinha um pessoal da Bolsa de Valores ali explicando sobre a questão de valores e tal, na TV Cultura, foi bem massa. Então, matemática para mim, química, física, biologia, enfim, era bacana, eu conseguia ter um discernimento maior. Sim. Aí, filosofia, português, sociologia, já tinha uma dificuldade um pouco maior. Educação física, o professor é aquele abençoado, sabe? Ele dava sempre a nota mínima. Independente se você fizesse todas as aulas, ele dava nota mínima para todo mundo. Falava, eu quero que fique comigo até o final do semestre. Era um abençoado. Mas o professor Sérgio, inclusive, siga ele no Instagram. Professor, isso é fantástico, fazer a gente participar das aulas. Mas foi legal, assim, sabe? A parte de colégio, a parte de melhora contínua, né? Eu sempre gostei de estudar bastante. Sim. Tipo, o que tem que fazer para passar? É isso. Não, mas e para se destacar? E é isso. Aí tem que fazer isso. Aí tem que estruturar isso. Então, a questão do ensino, para mim, eu acho que a educação, ela tem que ser tratada com o maior carinho do mundo. Por quê? A gente está formando profissionais. Está formando cidadãos do futuro. Quando a gente educa, né, a parte infantil ou até o ensino médio... Sim. Que é o preparo dos 7 aos 12 anos, é o teu caráter. É a formação do teu caráter dos 7 aos 12. Então, você está onde? Você está na escola. Os professores falando, conversando, moldando você. Né? Exatamente. E, em alguns casos, por exemplo, tem alunos que têm estrutura familiar, não sei em Araucária, hoje como está. Mas, na cidade que eu estudava, Cerro Azul, o aluno não tinha estrutura familiar. Os pais eram analfabetos. Sim. A educação, como você bem diz, né, tem que ser prioridade, eu acredito, tanto no governo quanto, né, na esfera federal, eu digo aqui, porque a educação forma, né, os nossos futuros cidadãos aí que vão estar na sociedade, uma sociedade mais igualitária, mais justa, inclusiva.
Então, eu acredito que realmente, né, o que você falou é verídico, né? Porque a educação precisa, né, de ter toda essa atenção, de todo esse carinho, realmente. Quando tu fala em questão inclusiva, tu falou 3 vezes. Aí eu vou, já que você falou 3 vezes, eu vou fazer uma pergunta, da pergunta do milhão. Sim. Por que pós-graduado em educação inclusiva? Por que você escolheu se fazer uma pós-graduação em educação inclusiva? Então, vamos lá. Terminei a faculdade, aí eu trabalhava primeiro na escola de campo, então eu já quis fazer a pós em educação de campo e já nesse período que eu estava fazendo essa pós, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade e tudo mais, e a gente não conseguia identificar o que era. Na verdade, eu já tinha, desde 2019, crises bem fortes, mas eu não conseguia identificar. Os médicos falaram que era alguma coisa, fazia exame de sangue, exame disso, exame daquilo, e nada era identificado. E aí eu fui em um médico em Araucária, ele falou, você já pensou em ir em um psiquiatra ou um neuro? Eu falei, por quê? Daí ele falou, porque talvez você precise fazer uma avaliação, porque talvez algo, né, na sua mente não esteja certo. E aí eu fui, então, né, no neuro, marquei o neuro, e o neuro imediatamente já me encaminhou para uma equipe multidisciplinar. Aí eu fui encaminhado para um psicólogo especialista na área de autismo, TDAH, que até então o antigo neuro que eu estava fazendo o acompanhamento tinha me diagnosticado com TDAH, mas a medicação não tinha feito efeito. E aí, com isso, eu comecei a fazer esse acompanhamento, e com esse acompanhamento lá da equipe, foi constatado que eu tenho autismo de nível 1. Então, nesse período, eu busquei entender um pouquinho mais sobre o autismo, porque eu, por exemplo, fui diagnosticado tardiamente ali, né? Não foi enquanto criança, no meu desenvolvimento, que foi diagnosticado. Foi diagnosticado na fase adulta. E eu acredito que isso gera muitos prejuízos para nós, né? Porque tem coisas que eu estou tratando agora, como a questão de crise, medicação e tudo mais, acertando ainda o que eu já poderia ter acertado há muito tempo atrás. Então, por que eu escolhi a Faculdade de Educação Inclusiva? Para dar voz às pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, que é o TEA, que as pessoas sofrem, né? A questão do autismo tem aquele sofrimento interno, porque o autismo nunca vem sozinho. Geralmente o autismo vem acompanhado ou do TDAH ou da ansiedade, que é o meu caso. E é algo muito difícil de lidar. Então, eu, enquanto profissional da educação, tenho que me especializar nessas áreas e atender os meus alunos nestas áreas. E mostrar para a sociedade que uma pessoa que possui autismo, ela tem capacidade. Porque nessa minha trajetória, em algumas situações, já foi questionada a minha capacidade enquanto profissional por eu ter autismo. E se eu sou um profissional que eu sou hoje, foi porque eu estudei, eu fiz faculdade, processos seletivos, concursos públicos. Então, tudo isso prova que eu tenho, sim, capacidade. Porque se eu não tivesse capacidade, nem faculdade eu teria. E, então, é uma coisa que eu não gosto de ouvir. Quando alguém perto de mim ou qualquer pessoa fala que o autista não tem capacidade, eu brigo por essa pessoa. Porque autista tem, sim, capacidade. Autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno e não tem que ser curado. Não tem cura o autismo. Ele tem, né, o tratamento. Então, você trata, você vai, né, ali melhorando para ter uma vida, né, futuramente boa. Ter uma vida digna. Que é o que a nossa sociedade, infelizmente, ainda não está preparada. Então, por isso que eu, enquanto estudante, né, da área da educação e especialista na área da educação inclusiva, e pretendo fazer o meu doutorado na área da educação inclusiva, em específico no autismo. Por quê? Porque eu quero levantar realmente essa bandeira. Eu vejo a dificuldade, porque eu sinto essa dificuldade que os autistas sentem, porque eu sou autista. Então, não é porque eu descobri agora, com 28 anos, que eu não tinha autismo antes. Eu já tinha o autismo. Então, agora,
eu estou tratando o autismo. E depois que eu comecei a fazer esse tratamento, eu comecei a ver que um pedaço de papel, que é o diagnóstico, né? Não desmerecendo os médicos, mas que um pedaço de papel muda totalmente a vida da gente. A minha psiquiatra, ela acompanha toda a minha jornada ali, e ela sempre fala: se acalma, ela acompanha, tal, às vezes até ali a questão da discriminação, às vezes que eu passo para ela, que algumas vezes eu falo: não, eu não vou levar para a polícia, não vou para frente, mas são coisas que a gente passa e que não é legal, né? Que é a questão da discriminação, a questão da dor ali mesmo que a gente sente sendo autista. Bom, eu entrei nesse campo justamente por conta dessa situação, né, de entender, falar, bom, por quê, né? Agora está explicado o porquê, mas assim, essa dificuldade de... Você tinha o autismo, sempre teve. Sim. Mas nunca foi procurar, você só foi procurar porque você teve as crises. Entre aspas, você tinha uma vida normal. Então, entre aspas, tinha uma vida normal, aquela, né, que o meu pai e a minha mãe sempre estavam no colégio. O Wesley tem alguma coisa, ele tá aprontando. Tinha alguma... Já tinha indícios da escola, mas assim, antigamente não é igual é hoje, essa facilidade de médicos, então, até profissionais. Então, eles chamaram, falavam: eu acho que acreditamos que o Wesley tem alguma coisa, e leva ele no médico para tentar ver, e acaba que... Mas né, você era uma criança, digamos assim, nervosa ou não? Você era nervoso com as coisas? Você falou a questão do colégio. Sim. Mas tipo, você era uma criança nervosa? Depende da situação. Às vezes eu era bastante nervoso, né? E às vezes eu ficava no meu canto, né? Não me socializava. E em alguns momentos eu ficava muito nervoso, o que eu ocasionava ali nas situações a questão de eu me desentender ali pela falta, né, da comunicação assertiva. Então eu acabava não conseguindo me comunicar. Se passar da forma correta, né? Isso, e como você não teve um acompanhamento, que hoje tem, por exemplo, os acompanhamentos, né, nas escolas, tutores, enfim, para acompanhar, para você foi muito difícil. Foi, conviver, né? Chegar até esse ponto, entre aspas, né? Tendo uma vida normal e depois entender, bom, eu enfrentei todos os desafios, como você falou, participei de concurso, fiz faculdade. É comum. Sim. Todo que é uma pessoa, entre aspas, normal, porque autista é uma pessoa normal, só tem um transtorno, né? Entre aspas, bom, fiz faculdade, fiz formação, fiz pós-graduação, fiz isso. Então, capacidade mostrou. Exato. Aí a dificuldade era emocional para você. Conviver com aquilo. De repente, as pessoas não me entendem. Sim, o interno. A mensagem que eu quero transmitir não chega da maneira correta. Sim. Não é isso que eu tô querendo falar. Não sei se é essa a visão. É exatamente assim, né? Ali na infância, retomando, na escola principalmente, era essa a questão. Daí eles chamavam o pai e a mãe e falavam para levar no médico, e eu, né, sempre ali tive questões de... teve um ano que eu reprovei na escola, que não é legal, meus alunos não vejam isso. Teve um ano que eu reprovei na escola, porque eu tava com muita dificuldade. E aí eles não conseguiam identificar de onde vinha esta dificuldade. Então ali já foi se mostrando alguns indícios, mas que talvez por falta de estudo da minha família, né, como a gente estava conversando ali, e de conhecimento, acabou que deixou-se passar. E depois, quando eu fiquei, né, cheguei agora na fase adulta, eu comecei a enfrentar esses problemas. Porque eu sempre, daí, logo, a diretora da escola falou assim: coloque ele no teatro, porque para desenvolver bem a voz, porque eu gaguejo às vezes e tudo mais. Daí eu comecei a fazer o teatro. Então, foram coisas que começaram a me ajudar ali. O teatro me levou a ter uma boa comunicação, coisa que eu não tinha. Então, o teatro, depois da minha mãe ter sido chamada na escola e tudo várias vezes, foi o que me levou. E aí eu conheci...
lá em Araucária, o produtor, né, e ator também, e escritor, o Géster Furtado, que era, na época, diretor do teatro lá da praça. E aí eu já entrei no ramo do teatro ali, e depois né, da primeira peça, ele já me chamou para várias outras peças, então eu participei de muitas peças. Então, com isso, eu consegui ganhar um pouco mais de liberdade, de aprender, não, de me comunicar melhor, de me expressar um pouco melhor, a vontade de querer ser, né, algo melhor ali para a sociedade, colaborar. Então, tudo isso, né, foi através da escola, indo ao teatro, e aí depois, agora, no ano final do ano passado, o diagnóstico tardio do autismo, que foi o que me deixou em choque no dia, quando eu recebi o diagnóstico, quando eu li, quando eu vi toda essa questão. E à noite, quando eu voltava da faculdade, eu tentava enxergar o nome do ônibus. E aí eu não enxergava. Eu achava que eu estava com um problema de vista. Eu chegava até falei pra minha mãe, eu acho que tô com um problema de vista. Minha mãe ainda era viva. E eu falei, mãe, eu acho que eu tô com um problema de vista. E aí ela falou, então vai no médico, vai no oftalmo, vê o que é e tudo. Fui no oftalmo, não deu nada de alteração. Ele falou, não tem nada aqui. E aí eu fui pra habilitação, deu problema na questão da luz. Então foi algo que deu ali a entender que realmente era o autismo, porque a luz ali me incomodou, eu não conseguia, ela ofuscou tudo, eu acabei não conseguindo enxergar o que precisava ali no momento, tive que refazer, e além disso, posso dirigir, né, mas agora minha carteira tem restrição, tudo mais, então, tudo isso devido ao autismo, devido a algumas limitações que ele ocasionou ali na minha vida, ocasiona, né. Falamos também na tua apresentação inicial sobre escritor. Sim. E da onde veio a ideia de escrever? Já vamos mostrar seus livros, tá? Sim. De onde veio a ideia da escrita? Então, escrever. Eu comecei a escrever quando eu estava no meu 3º ano dando aula. Tava trabalhando, recebi uma ligação. E nessa ligação era minha irmã, Tainá. Acho que foi a Tainá que me ligou até, ou meu irmão Thiago. Eles me ligaram e falaram pra mim, Wesley, a mãe, que é a mãe deles, né, que a gente é irmão por parte de pai, acabou de sair do hospital com a avó, né, que foi minha mãe, que eu chamo, que me adotou, me criou. Ela tá com câncer. E aí naquela hora ali, eu desabei. Então, entrei numa luta interna, fui pra casa. Aí, logo que eu cheguei em casa, ela já tava passando mal. E aí, eu passando, né, vendo ela passando mal, fui com ela no hospital. E eu não podia entrar, não podia fazer nada, e eu me senti impotente. Naquele momento ali. E aí, eu falei assim, eu vou escrever. Eu senti de escrever naquele momento. E daí eu sentei, eu lembro que a gente foi no UPA lá de Araucária, eu sentei na frente do UPA e fiquei lá sentado, peguei meu celular e comecei a escrever. E tava garoando, né, meio chovendinho, e aí eu comecei a escrever. Aí, o que inclusive é o primeiro poema do livro, que tem como título Chuva. Eu escrevi o que eu tava sentindo, de saber que ela tava com câncer, que ela tava lá dentro, e eu não podia fazer nada. Eu só podia sentir aquela garoa, aquela chuva. E aí eu escrevi aquilo. E aí no outro dia, ela também passou mal. E aí foi algo recorrente, que é o câncer, né? Que até ali a pessoa, né? Ou ela se recupera, ou infelizmente, né? Ela entra em óbito. Então ali eu, todos os dias, comecei a escrever alguma coisa que eu tava sentindo para não deixar preso aqui, porque eu aprendi que se as palavras não são ditas ou não são escritas, elas acabam nos sufocando. Isso também disse Clarice Lispector, né? Então, é algo que eu coloquei pra mim. Então, eu joguei tudo no livro. E esse livro que eu escrevi, que é O Grito da Alma, ele tem como principal dedicatória para minha mãe, que é a Maria Beatriz. Infelizmente, ela faleceu com câncer, né, de decorrência ao câncer. A gente tentou fazer o possível e o impossível, mas ela acabou falecendo.
mas diz que a pessoa só morre quando ela é esquecida. Então, pra mim, ela não está morta, ela está viva. E ela, além de tudo isso, ela está eternizada no meu livro, que eu fiz em homenagem pra ela, que é O Grito da Alma. Esse livro tem um valor sentimental pra mim muito, muito grande, porque, né, ele foi especialmente pra ela. Então, ela, né, em um momento ali difícil, eu, né, acho que descobri ali o dom que eu tenho em escrever e escrevi esse livro ali, que é um livro de literatura. Ó, o livro é esse, Um Grito da Alma. Um livro fantástico, né? Falando de emoções, falando ali da tua história, da sua história com a sua mãe, né? Em que já partiu desse mundo, mas, como diz você, permanece viva nos corações, no livro, na família, por tudo que fez, por tudo que construiu, né? Por tudo que deu a vida a você. Sim. Deu voz a você, que hoje pode representar ela através de um livro, através de um podcast que você está fazendo uma homenagem, através da sua pessoa. Enquanto a sua geração existir, ela será lembrada. Exatamente. E é algo gratificante, né? Ela me deu um dom, mostrou um dom, né, que eu tenho, que eu já tinha, mas eu não tinha o costume, talvez ali eu tinha aquele sentimento preso, e hoje eu consigo jogar ele pra fora através dos livros. Tem mais um livro, Wesley, que tá saindo, tá no forno? Tá no forno. Nós temos um livro aí agora, que eu comecei a escrever logo depois que eu recebi meu diagnóstico de autismo, que se chama A Dor do Autismo. Ele é um livro que aborda os principais aspectos do transtorno do espectro autista, como nós interpretamos, lidamos com os sentimentos. Mas, né, as pessoas às vezes me perguntam por que a dor do autismo? Quem tem autismo tem dor? E aí eu explico, sim, nós temos dor. Dor interna, sentimento. Então a gente às vezes fica preso ali em um mundo que as pessoas que estão externamente fora não conseguem ver como nós estamos internamente. Mas nós estamos em uma briga, em uma crise conosco, com a gente mesmo. E já teve situações de eu ter 10 crises no mesmo dia. E é algo horrível. Então, quem não tem o autismo não vai entender, não vai saber. Então, o que eu quero trazer? Qual é a minha proposta nesse livro? O livro já está publicado. Qual que é a proposta do livro? É fazer com que as pessoas entendam o que é o autismo. Por isso que eu coloquei a dor do autismo, porque nele eu vou relatar o que a pessoa realmente sente, o que a pessoa, né? Claro que cada autista tem a sua maneira, porque o autista não é um rótulo. Cada autista age de um jeito. Um se comunica mais, o outro se comunica menos. O outro fala, o outro não quer falar, e, né, não consegue a limitação. Temos gênios, né, autistas. Exato. Gênios bilionários, como o Elon Musk é autista. Exatamente. Então isso, né, prova que a gente tem muita capacidade. Então, trouxe tudo isso, trouxe no último momento, que foi o que eu senti ali, a questão da discriminação no livro. E porque eu passei na pele a discriminação, e a discriminação é a pior sensação que uma pessoa pode sentir na pele. Você ser questionado por, né, um transtorno ali que você tenha. Né? E a Constituição Federal de 88 ela é muito clara. Ela diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então não tem que haver diferenciação por cor, por raça, etnia, etc., por transtorno, deficiência, nada. Mas, infelizmente, a sociedade não está ainda preparada para isso. E nem existe, não que não exista, né? Mas existem poucos profissionais que são especialistas, que estudam a área do direito, né, dos autistas, e que brigam por esse motivo, por essa causa, que é uma causa justa. Então, eu publiquei esse livro, e ele não é só um livro. Ele é um grito silencioso meu e de muitas outras pessoas autistas que sentem a mesma coisa que eu. Nesse livro trago relato de mães também, de autista, porque eu quis abranger uma parte muito grande. Porque quem sofre, o autista sofre, mas a mãe também sofre, o pai também sofre.
a família também sofre. Então, tudo isso eu trouxe no livro e quero mostrar que as pessoas que possuem o autismo, elas têm a capacidade de ser o que quiser. Porque eu, sendo autista, já tenho 2 livros publicados este ano. Porque no próximo ano vem vir mais 2, 3, não sei quantos livros que eu vou publicar no ano que vem, mas já estão prontos. Então, o autismo não limita ninguém. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E esse livro tá lindo e incrível. Show. Adorei o teu posicionamento, né, o formato e a tua coragem de levantar essa bandeira. Porque, assim, é realmente uma dificuldade muito grande. Existe, sim, a diferenciação. A gente, por mais que a gente não... seja algo que a gente não gosta, não deve existir, não pode existir, sendo humano. É desumano a você ter preconceito, é desumano, porque nós todos somos seres humanos, né? Então é desumano. Mas a gente sabe que existe. E levantar essa bandeira, trazer essa coragem, mostrar o rosto, falar, olha, é isso, acontece aquilo. Nós sofremos isso, sofremos aquilo, os pais, a família... Então, toda essa coragem tua, parabéns por esse desafio, né? Por enfrentar esse desafio. E ir para uma área que tem muita relevância, que é a área da educação. Sim. Então, você está num caminho muito promissor, porque você vai conseguir mexer com a estrutura. Na educação, tu mexe com a estrutura, tu consegue mexer com a estrutura. Mas me diga lá, Wesley, é o seguinte... Eu faço uma pergunta aqui sempre e falo para as pessoas. Hoje, como que o Wesley se vê hoje e como que o Wesley se vê daqui 2 anos, daqui 3 anos? Qual que é o teu planejamento profissional e pessoal? Hoje eu me vejo realizado. Realizado já? Realizado, porque eu cheguei... onde muitas pessoas não conseguiram chegar. E, né, a minha família enfrentando todas as dificuldades que nós já tivemos. Hoje nós vivemos bem, graças a Deus, mas a gente já teve dificuldade, então eu me sinto realizado. Mas eu ainda tenho objetivos, porque eu tenho as minhas realizações pessoais, mas eu não tenho as minhas realizações, meus objetivos, aliás, que é em prol ao outro. Né? Que daqui 2 anos, como eu quero me ver, como eu quero estar profissionalmente, né? Como a minha vida vai estar, eu pretendo estar longe, eu quero levar essa causa do autismo para o mundo, quero sair, quero expandir, quero mostrar realmente para o mundo o que é o autismo, quero mostrar que nós podemos ter um formato de educação que seja capaz de ser adequado ali a pessoas com transtorno, deficiências, né? Embora hoje já tenham, como você bem disse, o estado do Paraná tem tem professores de apoio para alunos autistas, isso eu acompanho, sou professor, pedagogo, o estado tem, mas assim, talvez moldar ali de uma outra maneira, incluir realmente, porque... é necessário que haja uma inclusão. E esse vai ser o meu objetivo daqui 2 anos. Que não é um objetivo pessoal. É um objetivo que eu vou trabalhar em prol a outras pessoas. Mas eu me sinto realizado fazendo isso. E eu, daqui 2 anos, vou continuar me sentindo realizado fazendo esse trabalho para os outros. Que legal. Você falou de mundo. Então vamos lá. Uma mensagem que vai passar no telão mundial. Para todos os seres humanos da face da Terra. Vai ser transmitido em diversas línguas. Qual é essa mensagem do Wesley? Qual é essa mensagem? Respeito. Respeitem todos, indiferente de cor, que é o que está, né, na Constituição, indiferente de cor ali, da raça da pessoa, se a pessoa possui deficiência, se a pessoa possui transtorno. Respeite. O respeito, ele quebra paradigmas. E através do respeito, nós somos capazes, sim, de ter um mundo melhor e de transformar muita coisa. Então, a mensagem que eu transmitiria, que eu falaria para o mundo é essa: respeito.
respeite o seu próximo, porque assim você vai estar fazendo ali uma mudança para o mundo, porque a mudança começa em nós. Se nós mudarmos, o mundo também vai mudar. Show, Wesley. Primeiramente, agradecer a sua participação aqui com a gente. Podcast fantástico. Muitas dicas falando e muitas conexões falando com a sua história. Quem é você, o que você faz, suas especialidades, o que você busca, qual é o teu sonho e, enfim, essa luta sua para agora essa conquista, né, dos profissionais do autismo, ajudar ainda mais com livros. Então, assim, parabéns pela trajetória, parabéns pela história, obrigado por dividir com a gente, obrigado por participar aqui do nosso podcast, por dividir com a gente, foi fantástico receber você aqui e conversar contigo. Eu quem agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui hoje falando um pouco sobre, né, o meu trabalho enquanto educador, enquanto professor, trazendo um pouco, né, um pouco do autismo, que uma pessoa que tem autismo pode sim ser o que quiser. Escritor, sou a prova viva disso. Né, foi uma experiência muito boa, meu primeiro podcast. Legal. E é uma experiência muito legal, né, estar aqui. E agradecer as pessoas que fizeram parte, né, de quem o Wesley Borges é hoje, né. Então, agradeço a minha mãe, que hoje, né, não está aqui, a Maria Beatriz, que está no céu, né, e aqui dentro. Agradeço a cada um que passou na minha vida. Eu trabalhei em uma escola, né, que a direção é a diretora Cláudia, que também me ajudou muito, né. Depois, a minha prima Kimberly, a minha irmã Tainá, o Thiago, o meu primo Anderson, que sempre também está assistindo o podcast. Agradecer ao meu pai, Antônio Marcos, e a todo mundo que sempre que pode, né, tá me dando ali, né, uma atenção, a minha prima também, Bruna, que sempre tá ali, me liga, às vezes a gente tá em uma crise, não tá bem, ela liga e tal, então agradeço, né, cada um que né, me formou ali, que tá me ajudando, aliás, né, nesse período aí que eu tô me adaptando. E agradeço a oportunidade, agradeço você, né, a todos vocês aqui no podcast pelo convite e eu poder estar compartilhando isso com cada um que está aí hoje. E é isso, muito obrigado. E é isso. Show. Obrigado, Wesley. Gente, esse foi mais um podcast da Conexo. Falamos aqui sobre educação inclusiva. Estamos aqui com o Wesley, ele compartilhou a história dele. Descobriu um diagnóstico tardio de autismo, mas isso não impediu ele de fazer faculdade, de se formar, de ser professor, de passar num concurso. Então, assim, a mensagem de hoje você pode o que você quiser. Então, queira mais, porque você pode conquistar o que se você quiser, nada vai te limitar. E haja, né? O poder da ação é muito importante. Então, não adianta sonhar, você tem que sonhar e levantar e agir. Esse foi mais um podcast da Conexo. Curta, comenta, compartilha, envia para os amigos, ativa sininho. Enfim, vem com a gente nessa trajetória fantástica do podcast da Conexo. Siga a Conexo nas redes sociais, Conexo _empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube. Navegue por todos os nossos vídeos, muitos aprendizados. E é isso. Até o próximo podcast.